Ontem eu comecei falando sobre 7 características de uma família saudável. E eu disse que toda família saudável tem um padrão de comportamento. Toda família saudável tem um padrão de comportamento. E eu disse que nas famílias saudáveis se pratica o culto doméstico. E ontem eu expliquei um pouquinho aqui sobre essa informalidade do culto. A gente tem que desmistificar essa ideia de que para fazer um culto precisa de um grupo como esse de louvor, um púlpito, uma Bíblia aberta. Não. A nossa vida precisa ser um culto. A nossa vida precisa ser um culto. A nossa relação de família, de casal, precisa ser um culto. E eu disse também que nas famílias saudáveis se pratica 2 princípios, se preserva 2 valores: honra e gratidão, gratidão e honra. E eu disse também que nas famílias saudáveis as pessoas são amadas e as coisas são usadas. E eu falei sobre o perigo de nós coisificarmos os humanos e humanizarmos as coisas. Isso é um problema muito sério e que é muito comum a gente ver isso acontecer dentro das casas até dos cristãos. Vamos baixar um pouquinho, talvez, o retorno para não dar microfonia, querido. Pode baixar um pouquinho, ok? O retorno que está dando microfonia aqui, ok? 4. Número 4 hoje, né? Preste atenção. Nas famílias saudáveis, o pai e a mãe têm um casamento que inspira os seus filhos. Eu vou repetir. Nas famílias saudáveis, o pai e a mãe têm um casamento que inspira os seus filhos. Preste atenção, abra a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Aos Efésios, capítulo de número 5, vamos ler e veja a sequência de Paulo. Como é que Paulo começa o capítulo 5 no verso 2? E andai em amor. Esse andar tem a ver com estilo de vida. Esse andar tem a ver com uma filosofia de vida. Esse andar tem a ver com uma declaração de missão pessoal. E andai em amor. E aí ele, no verso de número 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele vai começar no verso 2, falando para as mulheres. E na sequência ele fala para os homens maridos. Para no capítulo 6 falar para os pais e para os filhos. Então preste atenção que Paulo está sendo coerente na sua exposição teológica, doutrinal teológica. Primeiro ele fala com cada cristão individual, depois ele fala com o casal, para depois ele falar com os pais. Então, primeiro, ande em amor. Aí ele diz: mulheres, busquem compreender o que significa submissão. Os homens, aprendam a amar. Só depois do capítulo 6, que ele fala como ser pai, como ser filho. Então, antes de falar aos pais, ele fala sobre
como ser casal. Eu acho uma grande incoerência alguém dizer para mim: meu casamento está estragado, mas a minha família vai bem. Não, meu casamento está acabando, mas a minha família está legal. Preste atenção. Se o casamento é a espinha dorsal da família, como é que, se o casamento vai mal, a família pode ir bem? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, em uma família saudável, pai e mãe têm um casamento inspirador. E aí, se você me pergunta, por que alguns casais não inspiram os filhos? Porque a mulher ainda não compreendeu isso aqui, ó. Verso de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, insubmissão, antes de ser um problema de relacionamento conjugal, é um problema de relacionamento com o Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, diga, em tudo, sujeitas a seus maridos. Quantos irmãos, homens, maridos podem dizer amém? Amém. Aí. Esse é um versículo para colar na geladeira, gente. Entendeu? Os maridos que aqui estão, quantos de vocês querem que a esposa vivam este versículo? Vou ler de novo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quantos maridos aqui querem que a esposa pratique esse versículo? Levante a mão assim e diga amém. Ok, beleza, ótimo. Mas vamos continuar a leitura. Vós, maridos, olha só. Vós, maridos, você que levantou a mão aí. Vós, maridos, você aí que ficou feliz da vida. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de ir à cruz por ela. Agora vai pegar. É uma coisa muito óbvia. Nenhuma mulher tem dificuldade em se submeter ao marido que vai até a cruz por ela. Sabe por que sua esposa talvez não é para você o que a igreja é para Cristo? Porque você não carrega um balde para ela, quanto mais a cruz por ela. Você não carrega um cabo de vassoura por ela, quanto mais a cruz por ela. Então preste atenção. Primeiro de tudo, gente, escute. A mulher precisa entender o que é submissão, e eu estou falando aqui com muitas meninas, e é bom que vocês aprendam isso. Afinal de contas, o que é submissão? Presta atenção. Tem gente que pensa que se submeter é se anular.
Tem gente que pensa que se submeter é se tornar uma empregada doméstica de luxo do marido. Tem gente que pensa que submissão é subserviência. Tem gente que pensa que submissão é se auto-escravizar. Tem gente que pensa que submissão é aceitar a ideia de entrar num cárcere, numa prisão, numa gaiola conjugal. Não, gente. Sub-missão. Guarde isso. Sub-missão. Sub quer dizer debaixo. Missão, vocação. Você sabia que ser marido é uma vocação? Paulo disse, cada um fique na vocação que foi chamado. E ele não está falando de ministério, está falando de casamento. Cada um fique na vocação que foi chamado. Quando eu olho para alguns maridos, eu penso, não deveria ter casado, não tem vocação para ser marido. Esse cara não tem vocação para ser marido. Ele tem vocação para ser qualquer outra coisa, menos marido. Entendeu? Cada um fica, então, presta atenção, sub, debaixo, missão, vocação, profissão. Então, preste atenção, mulheres. Submissão. Submissão. Exercer missão de apoio. Repete comigo. Exercer missão de apoio. Outra vez. Exercer missão de apoio. Então, ser submissa é estar casada com a missão do marido. Aí, quantas meninas solteiras estão aqui? Por favor, levante a mão, todas as solteiras. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste atenção. Vocês querem casar, sim ou não? Lógico, claro. Agora, vocês sabiam que ser esposa tem um preço a ser pago? E qual é o preço? Em alguns casos, você vai ter que abrir mão do seu sonho para se casar com o sonho do marido. Presta atenção. Em alguns casos, você vai ter que abrir mão de alguns dos seus projetos para se casar com os projetos do marido. Pelo contrário, o casamento se tornará um campo de competição. Uma das razões por que alguns homens não vencem na vida, não rompem, não crescem, não progridem, porque casaram com uma mulher que não se casou com a missão dele. E eu já ouvi isso. Por exemplo, eu já ouvi esposa de pastor falando para o pastor: o que você faz, o que você deseja, não tem nada a ver comigo. Não, eu penso diferente, eu quero outra coisa, eu sonho com outra coisa. Eu não tenho nada a ver com essa história de ministério, de missão, de pastor. Eu não tenho nada a ver, meu. Eu tenho um amigo que a esposa se separou dele, porque ela dizia: você quer igreja, você quer ministério, você quer oração, você quer pregar o evangelho. Eu quero ir para a noite com as minhas amigas. Eu quero me divertir, eu quero ir para o cinema. Essa sua conversa não tem nada a ver comigo. Primeiro, não era nem crente, né? Apesar de estar na igreja. Segundo, não tinha nada a ver. Preste atenção. Por isso que eu sempre aconselho os casais que me procuram: qual é a sua vocação? 4 perguntas, presta atenção, 4 perguntas a gente tem que fazer para essa menina que quer casar com esse rapaz. 4 perguntas. Primeira pergunta: você se casaria com o Deus dele? Você se casaria com o Deus dele? Segunda pergunta: você se casaria com os valores dele? Eu disse ontem
que os nossos valores governam as nossas decisões e as nossas decisões vai formando o nosso caráter. Você se casaria com os valores dele? Quais são os valores dele? Terceira pergunta: você se casaria com a família dele? Porque casar não significa sepultar a família do outro. Preste atenção, menina. Você vai casar com ele e vai levar 15 para casa. Você vai casar com ela e vai levar umas 10 para casa. É que nem comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 13 para casa. É a mesma coisa. Você se casaria com a família dele? Você se casaria com a família dele? Quarta pergunta: qual é a vocação dele? Ah, pastor, ele sonha ser médico ginecologista. Você se casaria com a missão dele? Com a vocação dele? Ah, pastor, o meu futuro marido, ele tem vocação para ser piloto de avião internacional. Você sabe o que significa isso? É morar nos hotéis e passear em casa. Você se casaria com a missão dele? Ah, pastor, o meu futuro marido, ele tem vocação para ser missionário transcultural e Deus já mostrou para ele que a África é o seu campo missionário. Você se casaria com a missão do seu marido? Isso é sério? Submissão quer dizer casar-se com a missão do marido. Minha esposa não prega. Minha esposa não dá palestra. Minha esposa tem aversão a microfone. Ela não tem nenhum problema se ela for em uma igreja comigo e não apresentarem ela, que ela prefere não ser apresentada. Agora eu fico impressionado como a minha esposa é casada com a minha missão. Até engraçado. Às vezes eu estou numa igreja assim, chega uma irmã, tira uma foto comigo, pastor. Aí olha para minha esposa, a senhora tira para mim? Minha esposa tira. Tira uma foto minha com a irmã, sem nenhuma crise. E não vai brigando comigo para o hotel. Primeiro, ela sabe com quem casou. Segundo, ela entende o papel dela e entende o meu papel. Ela casou com a minha missão. E sabe quando é que ela se realiza? Quando ela vê eu me realizando. Por quê? Porque eu só sou o que sou por causa da mulher que ela é. Eu só cheguei onde eu cheguei porque ela está cumprindo direitinho o papel dela de missão de apoio. Tira o apoio, cai tudo, pô. Tira o apoio, tira as colunas da construção que apoia, cai tudo. Então preste atenção, isso é submissão. E não faz dela uma pessoa menor, muito pelo contrário. Preste atenção, isso é muito importante vocês entenderem, porque eu conheço gente batendo cabeça. E competindo dentro de casa, e competindo. Vamos ver quem que vai mais longe. E competindo. O casamento é o único jogo onde ou os dois ganham ou os dois perdem. Preste atenção. O casamento é o único jogo ou os dois ganham ou os dois perdem. Agora preste atenção. Quando é que uma mulher faz toda a diferença na vida de um homem? Quando é? Quando ela é parteira e nunca coveira. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que é melhor morar num deserto do que dentro de uma casa
com uma mulher coveira, uma mulher rixosa, uma mulher reclamona. Vamos desenhar aqui uma coveira. A coveira, ela é coveira, lembra cemitério, que lembra morto, e que lembra morte, que lembra defunto. Então a coveira, ela é extremamente pessimista. A coveira, ela é extremamente negativa. A coveira, ela só pensa em morte, porque o trabalho do coveiro é enterrar. Então ela enterra sonhos, ela enterra ideais, ela enterra a predisposição do marido. O marido chega para ela e diz assim: querida, estava olhando na internet e eu vi assim um pacote de uma viagem para a gente viajar para Buenos Aires, de avião. Ela disse: quê? Você está querendo me matar? Você não viu que o avião da TAM caiu? Da Gol caiu? Lá na Malásia um caiu que até hoje ninguém achou? Porque ela só vê morte. Aí o marido vem com uma outra: querida, já que você tem medo de avião, eu arrumei um cruzeiro. Você não lembra do Titanic? Você não assistiu esse filme? Aí ele passa um tempo e diz: querido, então vamos de carro. Eu? 15 horas dentro de um carro? Nesse calor? Vai sozinho. Percebe? Ela só vê morte. O marido tenta ajudá-la. E ele vai lavar a louça pela primeira vez na vida, depois de 10 anos. E ele quebra um copo. Ela vem do quarto assim, possessa. Quando ela ouve o barulho do copo quebrando. E ela diz assim: estou falando, é sempre assim, ó, sempre assim. Nunca lava, e quando lava... Por que as mulheres é assim, gente? Sempre assim, nunca lava, todo homem é igual, só muda o endereço e a identidade, é sempre assim, ó. Só acontece comigo. Marido tenta ajudá-la levando o lixo para fora. Quando ela vê o marido carregando aquele saco de lixo para fora, ela diz até que enfim que o defunto, olha, acho que ressuscitou, pô. Por isso que acho que vai chover hoje, ó. Tá com cara de chuva. Tá louco, pensei que ia morrer e não ver essa cena. Percebe? O marido chega com um carrinho que ele sonhou tanto comprar. Ele orou, guardou dinheiro, trabalhou. Quem é que lembra aqui do Fiat 147? Quem que lembra da Brasília? A variante. Eu tive tudo isso aí, gente. Corcel 2. Quem lembra do Del Rey? Aí o cara naquela época juntou dinheiro e comprou um Del Rey. O Del Rey comprou o Del Rey, lavou o Del Rey, colocou aquele perfume que arde o nariz dentro do Del Rey, que é baratinho e tal. Aí foi mostrar para ela. Aí o cara chega com o Del Rey, não é? Ela está passando roupa no quartinho dos fundos. Imagina a cara de uma coveira. Ela não pente o cabelo, ela junta. Com aquelas sobrancelhas grossas assim. Aí ela põe aquela camiseta com a fotografia da Dilma. Aquela calça de moletom que o fundo vai no joelho. Aquela meia preta e uma branca dele. E um chinelinho havaiana. E ela está passando roupa com uma raiva. Aí o marido chega: querida, comprei o Del Rey, comprei o Del Rey. Ela passando assim, ela olha para ele e fala: trouxe pão? Seus filhos estão com fome, aí você fica atrás dessa porcaria de carro. O cara fica com a vontade de pegar ela, colocar no porta-mala do Del Rey. Deixa eu dar um conselho para as mulheres aqui. Se você não celebra
as vitórias do teu marido, ou com o teu marido, qualquer dia você corre o risco de encontrá-lo celebrando com outra. Um homem que é casado com uma mulher assim, ele não precisa do diabo como adversário. O cara procura a esposa uma vez por mês. Sabe o que ela diz para ele? Você só pensa nisso, pô. Você está precisando de libertação, cara. Uma vez por mês. Essa é a coveira. Quer enterrar o marido mesmo. Irmã, abra a sua Bíblia. Vamos ver aqui uma mulher virtuosa. Provérbios 31. Abra a sua Bíblia. Verso 10 a seguir. Vamos ver o que é a mulher parteira. O que te lembra a parteira? Nascimento de bebê. O que lembra a parteira? Vida. Nascimento de um sonho. Nascimento de um projeto lindo. E a Bíblia diz no verso 10: mulher parteira, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos, como navio mercante. Essa mulher é extraordinária. Ela é uma mulher disposta para o trabalho. Se for preciso, ela viaja para longe como um navio mercante para trazer aquilo que garante o pão. Levanta-se mesmo à noite para dar comida aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Ela tem vocação para negócios imobiliários. Essa mulher tem ações que vai para além do território da sua casa. Examina uma propriedade. Não dá para você ir, meu amor? Deixa que eu vou e avalio a casa. E se eu gostar, eu já compro esse negócio. Olha que coisa linda. Planta uma vinha. A mulher também trabalha com lavoura. Agricultura. Planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Não tem problema de autopiedade, complexo de inferioridade. Verso de número 18. Vê que é boa a sua mercadoria. Ela se autovaloriza. E a sua lâmpada não se apaga de noite, é precavida. Verso 19. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Trabalha com essa área de tecelagem também. Abre a sua mão ao pobre, é generosa. Trabalha com assistência social e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Verso de número 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Ou seja, o cara é respeitado por causa dela. Irmã, por exemplo, a maneira como seu marido se veste revela que tipo de mulher ele tem. Quando eu vejo um cara todo relaxado, eu me pergunto,
Cadê a mulher desse sujeito? Com uma meia preta e outra rosa no pé. Um sapato sem engraxar, barba por fazer, cabelo sem cortar, todo babado, pô. Cadê a mulher desse homem? Aqui está dito que o cara é honrado entre os outros por causa dela. Faz panos de linho fino e vende-os. Então presta atenção. Ela tem tino para negócios imobiliários. Ela trabalha com agricultura, e aqui diz que ela faz e vende, é vendedora. Eu gosto desse tipo de mulher. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro, ou seja, ela não tem medo de ficar velha, porque na verdade, o pior envelhecimento é o da alma, não da pele. E a Bíblia diz no verso de número 26, abre a sua boca com sabedoria. Ela fala na hora certa, no lugar certo, da forma certa, o certo. Que mulher é essa? Essa é a parteira. Ela é otimista. Ela é positiva. Ela eleva, empodera o marido. Ela faz o marido ser reconhecido lá fora por causa dela. Verso de número 26. E a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa. Preste atenção que ela age, trabalha para ajudar o marido, mas ela não se descuida da casa. O quarto está arrumado, a sala está arrumada, a cozinha está arrumada, as roupas estão passadas e lavadas, a cozinha está em ordem. Essa é a parteira, gente. Verso de número 27, está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, não levanta ao meio-dia, depois reclama que não tem tempo. Verso número 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva, dizendo, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Mulher visionária, mulher que tem iniciativa própria e proatividade, mulher que faz além do que a obrigação lhe impõe, mulher que tem autoimagem, autoestima. Essa é a mulher parteira, que pensa de forma grandiosa, positiva, ela é otimista. Essa é a mulher que quando o marido chega para ela e diz, querida, estou pensando em comprar um pacote para a gente viajar, ela diz, já estou comprando a mala. Que bênção. É a mulher que quando vê o marido lavando louça e ele quebra um prato, ela vem e diz, meu amor, não se preocupe, com 30 dias de treinamento você não quebra mais nada. Compra depois uma dúzia de prato que está tudo certo. Deixa eu te dar um beijo. Quando ela vê o cara levando lixo para fora, pela primeira vez varreu tudo, ela diz, para, põe esse lixo no chão, vem aqui, deixa eu dar um beijo em você. Por isso que eu não te dou, não te troco, não te vendo, você é o cara. E já dá um amasso no cara ali mesmo. No outro dia ele acorda procurando lixo. Cadê o lixo? Tem mais lixo aí para eu carregar? Não sabia que isso é afrodisíaco para a mulher, pô. Esse é o cara que quando... essa é a mulher que quando o cara, ela toda arrumada, penteada, com um batonzinho, lá, passando roupa, esperando o seu amado, não é? Aí quando ele chega, querida, comprei o Del Rey. Ela para tudo, desliga o ferro, diz, o quê? Meu rei! De Del Rey agora.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí ele comprou um Del Rey mostarda. Ela chega, que lindo. Para ele. Ué, para ele é lindo mesmo. Que lindo, não é? Ela entra aquele perfume que arde o nariz. Que cheiroso. Para ele também. Aí ela diz assim, vamos na padaria. Comprar pão para as crianças. E já damos uma volta nesse carro. No caminho, ela diz, vamos agendar uma viagem para a casa da tua mãe, não é verdade? Essa é a mulher parteira. A minha esposa é parteira. Eu assumi um compromisso, pastor, no dia das mães, aniversário da minha esposa. Errei. Eu errei, e aí eu fui falar para ela, isso faz uns quase 20 anos. E aí eu disse, Rose, não prestei atenção, errei, estou muito chateado, você me perdoa, não vai acontecer mais isso. Dessa vez eu vim pregar aqui também em Recife, mas aí foi uma coisa combinada com ela diferente, da outra vez não. Aí eu pensei, meu Deus, ela deve estar muito chateada comigo. Aí eu fui pregar lá no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei num apartamento que eu ficaria hospedado, que eu abro a minha mala, tinha um bilhete dela. Dia das Mães, aniversário dela, há 20 anos atrás, nós não tínhamos muito tempo de casado ainda. O que você acha que estava naquele bilhete? Hã? O que uma mulher coveira escreveria? Vou enterrar esse cara. Sem juízo. Como é que esse cara faz isso comigo? Todo mundo aí agora com o marido Dia das Mães, só eu sem. Todo mundo, só eu. É sempre assim. Quando eu abro o bilhete, estava assim, Jô, volte logo. Já estou com saudade. Te amo. Quando eu pego a minha Bíblia, outro bilhete. Jô, te amo muito. Você é o homem da minha vida. Quando eu pego meu paletó, outro bilhete. Quando eu pego minha agenda, outro bilhete. Quando eu vou calçar meu sapato, outro bilhete. Quando eu abro a minha Bíblia, outro bilhete. Quando eu pego a minha calça, outro bilhete. O fogo vai pegar em casa quando eu voltar. Sabe o que aconteceu? Todo ano eu marco na minha agenda para eu não sair. Isso já faz quase 20 anos. Agora tem irmã que quando o marido pisa na bola, ela passa 6 meses falando todo dia. Eu te falei, eu te falei, eu te falei, cabeçudo, eu te falei. Janta, eu te falei, no outro dia no café, eu te falei. Final de semana, eu te falei. No feriado, eu te falei, pô. Ô irmã, você é coveira ou você é parteira? Você é coveira ou você é parteira? Sabe o que a Bíblia diz? Que uma mulher bonita, tola, é como joia de ouro em focinho de porco. Presta atenção. Uma mulher linda, mas coveira, é como joia de ouro em focinho de porco. Então, você não pode ser coveira ao lado do seu marido. Você tem que ser parteira. A parteira sabe que dentro do marido existe um potencial extraordinário que precisa ser trazido para fora. A parteira acredita nesse potencial do marido. Ela é positiva, ela é otimista.
Ela procura sempre ver o lado bom. Ela não enxerga só morte. Ela é precavida, ela é prudente, ela é sensata, mas, sobretudo, ela é otimista. Ela pensa de forma positiva. Se vocês me entendem, eu digo amém. Amém. Agora, vamos dar uma olhadinha no que Paulo fala para os maridos, por favor. Não sei por que as irmãs gostam tanto quando a gente anuncia assim, não é verdade? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e veja o que está escrito no verso de número 28. Assim também, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora, volte um pouco no verso de número 25. Vós, maridos, amai. Repete comigo, amai. É interessante que nesse capítulo, em nenhum momento, Paulo manda a mulher amar. Só o homem. Interessante isso, né? Por quê? Porque a mulher, ela é 100% emotiva. É natural para a mulher experimentar e expressar amor. Porque ela é emoção pura. Então é natural para a mulher experimentar e expressar amor. Para o homem, não. O homem, ele é mais razão do que emoção. Paulo insiste com os homens, verso 25. Vós, maridos, amai. E esse amai, no original grego, está no imperativo. É uma ordem que, se não for obedecida, você está em pecado de omissão, de desobediência. Amai vossas mulheres. Não é amor de Platão, Eros. Não é amor de Aristóteles, Filéu. É amor de Cristo, ágape. Paulo não usa, aqui Eros. Paulo não usa aqui o amor de Aristóteles, Filéu, filantropia, amor social. Paulo usa aqui a expressão agapau. É um amor que transcende. É um amor que vai para além do Eros, do Filéu, do Estorase. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí vem uma pergunta: será que nós estamos amando como Cristo amou a igreja? Veja o que está no verso de número 26. Por que Cristo se entregou pela igreja? Para apresentar a si mesmo. Isso eu acho maravilhoso quando o cara compreende. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz pela igreja é para apresentar a igreja a si mesmo. A si mesmo. Tudo que eu faço pela minha mulher, o primeiro e maior beneficiado sou eu mesmo. Não é o vizinho. Não são os irmãos da igreja. Não é a igreja. Tudo que eu faço pela minha mulher é para o meu próprio bem. Olha aqui, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, diga gloriosa. Gloriosa. Sem mácula, nem ruga. Está falando de estética. Escreve aí para você estar escrevendo. Um bom marido
é um creme rejuvenescedor para a mulher. Um bom marido retarda as rugas da mulher, retarda o envelhecimento. Agora, um marido mala, sem alça, um marido problema, estúpido, ausente, insensível, um marido complicado, ele adianta o processo do envelhecimento. E é interessante que a Bíblia está dizendo que Jesus se entregou pela igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Se o casamento é uma viagem, o destino final dessa viagem é o céu, sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para os homens. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão, todos os maridos, por favor. Vou fazer uma pergunta para você. Do seu lado, sua mulher se sente no céu ou no inferno? Isso é uma pergunta séria, na é verdade. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Diga, alimenta e sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Cada marido tem a mulher que ele está construindo. De certa forma, a minha mulher é o que eu sou para ela. É uma coisa simples de entender. Nós colhemos o que plantamos, sim ou não? Sim. Mais forte, nós colhemos o que plantamos, sim ou não? Sim. Se eu planto na minha mulher indiferença, eu vou colher o quê? Se eu planto a semente da desonra, eu vou colher o quê? Se eu planto na minha mulher todas as sementes da desonra, estupidez, grosseria, desprezo, se eu planto na minha mulher todas as sementes de honra, eu vou colher o quê? Por isso que alguém escreveu, e é verdade, se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou, pô. Se você reclama que tem uma esposa amarga, será que você não está plantando só sementes da amargura nela? Um dia eu cheguei em casa, eu tinha ministrado acho que 5 horas, fiquei em pé 5 horas, disse para minha esposa, estou tão cansado, fiquei 5 horas em pé, tomei um banho, sentei no sofá e estava assistindo um jornal. De repente minha esposa, sem eu falar nada, vem com uma bacia com água quente, coloca um banquinho assim, colocou os meus pés dentro da bacia, e aí fiquei ali um tempo, gostosamente com aquele pé, com o pé na água quente. Aí ela tirou meu pé, raspou assim, o calcanhar tal, aí depois cortou as unhas, molhou de novo, aí enxugou meus pés, aí fez uma massagem com creme. Disse, ô glória! E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, vai pedir o cartão de crédito depois. Só sei que ela descansou os meus pés. Agora, sabe por que ela fez isso?
Porque quando nós estamos no hotel, eu acordo cedo. 7, 7h30 estou acordado. Ela não. Ela gosta de dormir um pouco mais tarde. Eu até brinco com ela, que ela acorda para valer mesmo depois do almoço. Ela gosta de dormir até 9, 10 horas. E aí, quando eu estou no hotel, como outro dia eu estava no hotel fazenda com a minha família de férias, e aí ela disse, eu trabalhei tanto nesse final de ano que eu vou dormir até meio-dia amanhã, quando nós chegamos de férias, lá no hotel. Aí eu fui tomar café, os meus filhos estavam todos lá, nós tomamos café, eles me perguntaram, e a mãe? Eu falei, a mãe está descansando porque ela trabalhou muito preparando as festas de final de ano, e eu vou levar para ela o café. Aí eu peguei uma bandeja com o rapaz, fiz um café legal lá, preparei um café legal para ela, e lá vai eu, não é? Para o elevador, e eles tudo olhando, tal. Aí eu levei para o quarto, arrumei direitinho. Quando ela acordou, eu disse, meu amor, seu café está prontinho aqui, ó. É uma troca. Você colhe o que você planta. Agora, os nossos filhos nos reproduzem. No outro dia, eu levanto com ela, vamos tomar café. Quando eu chego lá para tomar café, perguntei para o Douglas, cadê a Val? Perguntei para o Felipe, cadê a Letícia? A esposa dos dois, cadê? Aí eles disseram para mim, o senhor arrumou para a nossa cabeça. Estão todas esperando nós levar o café no quarto para ela. Só sei que agora eram os dois com a bandejinha. Os nossos filhos nos reproduzem. Um dia um pai chegou em casa, saiu com a esposa, voltou, quando chegou em casa, os dois filhinhos pequenos brigando. Aí a menininha dizia para o rapaz, seu burro. Aí o menininho, sua besta. Aí eu, sua anta, eu te arrebento a sua cara, seu desgraçado. Aí o pai chegou, que isso? E os dois disseram, nós estamos brincando, pô. Brincando o quê? De marido e mulher. Um dia uma esposa acordou inspirada, antes que o marido saísse para trabalhar, deixou um bilhete na mesa. Se você tratasse seus amigos lá fora, como você me trata e trata os nossos filhos, você teria amigos ainda? Se eu não trato a minha mulher e os meus filhos melhor do que eu trato os meus amigos, alguma coisa está errada em mim. Eu não posso dar o meu melhor para os de fora e o resto para os de dentro. O melhor de mim é para dentro da minha casa. O melhor de mim é para minha esposa. O melhor de mim é para os meus filhos. É para minha família. Então seja uma esposa parteira. Seja um marido que a esposa possa dizer, eu vejo Deus em você. Eu vejo Cristo nas suas atitudes. Você exala Jesus. Se vocês me entendem, digam amém. Nós vamos correr. Só a última pergunta. O seu casamento inspira seus filhos? Quem tem filha aqui? Levante a mão. Quem tem filha? Você teria coragem de perguntar para a tua filha, filha, você quer ter um marido igual eu sou para a tua mãe? Se ela disser, Deus me livre, pai, escapa-te por tua vida. Estou me lembrando de um presbítero que morreu, e a igreja está velando o corpo do presbítero. Aí o pastor chegou para a viúva, chorando, que estava chorando, e disse, irmã, atenção, irmã, eu estou sentindo que se a gente orar, o teu marido vai ressuscitar.
Ela parou de chorar na hora. Chamou o pastor num canto e disse aqui, ó, se ressuscitar, leva para a tua casa. Porque o milagre aqui não é a ressurreição. O milagre aqui é ele ter morrido. Porque eu orei muito por isso. Marido, se você morresse hoje, qual seria... Se você morresse hoje, qual seria o sentimento da sua família? Se você morresse hoje, o que a sua família diria ao lado do seu caixão? Preste atenção porque isso é sério. Nas famílias saudáveis, número 5, elas praticam a hospitalidade. Têm prazer em servir as pessoas que recebem em casa. A maneira como você trata as pessoas que vão na sua casa revela muito do seu caráter. Revela muito de como é a sua casa. A Bíblia diz em 1 de Pedro 4:9, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Porque tem gente que recebe, mas reclamando. Ô turma que come. Pô, não vão embora logo não, tá louco? Sem murmuração. Romanos 12:13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Meu irmão tem um testemunho muito interessante, meu irmão Paulo Ronaldo. Paulo sempre viveu uma vida financeira muito precária. Todo ano eu tinha que ajudar o Paulo e a família dele. Roupa, prestava dinheiro, não tinha dinheiro para a festa de Natal, e aí eu patrocinava e tal. Paulo se converteu. As coisas melhoraram um pouco nesse aspecto. Porque prosperidade financeira não tem nada a ver com salvação. Presta atenção. Porque envolve várias outras coisas que não tem a ver com salvação. Vai para o céu, mas sem dinheiro muitas vezes, com problema financeiro. Porque tem a ver com administração, educação financeira pessoal e tal. E o Paulão, trabalhador, mas sempre complicado. Um dia, Paulo agora convertido na igreja, ele sai para comprar algo para a esposa. E quando ele passa para um mendigo, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Leva esse cara para sua casa. Dá um banho nele. Dá comida para ele. Cuida dele. Ele chegou no cara, conversou um pouquinho com o rapaz e disse, olha, na volta eu quero te dar alguma coisa, você me espera aqui? Ele falou, espero, o mendigo. Mal cheiroso a beça. Paulo foi, voltou, quando ele voltou, chamou o rapaz. Vamos até em casa comigo. Mas rapaz, eu estou sujo. Não, vamos comigo. Aí foi. Quando o cara entrou na casa do meu irmão, a esposa disse que o cheiro impregnou a casa. Aí o Paulo levou o cara para o banheiro, tirou a roupa do cara e jogou dentro do cesto. E ele esqueceu que no cesto tinha roupa. Estragou tudo. Teve que jogar tudo fora. E aquele cara não tomava banho, acho que há 1 ano. Não foi fácil limpar o cara. Quase precisou com aquela escovinha de aço. Quase precisou com a escovinha de aço para tirar a creca do cara. Não é? E ele deu um banho, rapaz, sabão e shampoo, lavou o sujeito. Aí pegou a cueca dele, deu cueca para o cara, calça para o cara, camisa para o cara, meia, um pé inchado, colocou um sapato grande no pé do cara. E aí a esposa disse assim para ele, Paulo, a comida está pouca. Paulo disse assim, eu fico sem almoçar, mas ele vai comer.
o meu prato vai para ele. Serviram ele um pratão assim, o cara comeu legal. Paulo orou por ele e aí despediu o rapaz. E aí Paulo disse que nunca mais viu esse homem. Desse dia para frente, o céu se abriu sobre a vida do Paulo. Hoje o Paulo é um empresário. Hoje o Paulo e os filhos dele, os 2 filhos dele, ganham 45 mil reais por mês. Muitas vezes você hospeda anjo em forma de mendigo e não sabe. Quando você rejeita, não recebe, faz questão de não hospedar, quem sabe a própria família, talvez você esteja deixando de levar pessoas para casa que carregam a glória de Deus. Eu não me esqueço daquela mulher que hospedou Eliseu. Ela fez um quarto para hospedar Eliseu e o seu moço. Sabe o que acontece? Por causa desta atitude de hospitalidade, Deus transforma a casa dela em um lugar de milagres. Por causa desta atitude generosa e nobre, a estéril ganha um filho. O filho cresce e morre. O homem de Deus ora e o filho ressuscita. Quantos querem que a sua casa se torne lugar de milagres? Levante a mão assim, por favor. Seja hospitaleiro. Eu gostaria que você batesse no ombro de 7 pessoas e dissesse assim: hospitalidade pode provocar milagres na nossa casa. 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 Você tem prazer em receber as pessoas? Eu tenho uma casa bem grande e ela só faz sentido se eu usá-la para servir no reino de Deus. Preste atenção, tudo que Deus te dá tem um propósito maior: servir. Eu vou repetir, tudo que Deus te dá tem um propósito maior: servir. Servir. Se Deus me deu uma boa casa, é para eu servir mais. Se Deus me deu 2 carros, é para eu servir mais. Se Deus me deu recurso financeiro, é para eu servir mais. Preste atenção, porque isso é sério. Deus não te deu mais para você se achar melhor do que os outros, é para você ser o melhor servo dele. Se vocês me entendem, digam amém. Sexto, as famílias saudáveis praticam a integridade. É interessante que a Bíblia diz em Provérbios 10:9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 28:9, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Você já prestou atenção no Salmo de número 15? Olha o que diz o Salmo de número 15. Ó Eterno, na versão da Bíblia a mensagem, ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Que forma interessante, não é? Os que traduziram
na versão da Bíblia, a mensagem: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Aí vem a resposta: ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Nas famílias saudáveis, não se preocupam apenas com reputação, mas também com caráter. O que é reputação? É o que vocês pensam que eu sou. Aí vocês me vêm falando de marido, penso que eu sou um marido 1000. Me vêm falando de pais e filhos, penso que eu sou um pai perfeito. Me venho falando sobre liderança, penso que eu sou um líder perfeito. Isso é o que vocês pensam que eu sou. Agora, caráter é o que eu sou dentro da minha própria casa, principalmente no quarto e no banheiro do casal. E eu gosto do banheiro, porque o banheiro é aquele espaço da família, ou do casal, melhor dizendo, onde a gente se desnuda e o outro nos vê exatamente como nós somos. É fácil usar máscara na igreja, em casa a máscara cai. É fácil enganar na igreja, na rua, mas em casa nós nos revelamos. O lugar mais desafiador para ser é dentro do lar. Por que será que quando Deus conversou com o diabo a respeito de Jó, a grande ênfase foi o ser? Por quê? Porque ter sem ser causa escândalo, e o Brasil está vendo isso. Fazer sem ser também causa escândalo. A grande ênfase da Bíblia não está no ter, apesar de Jó ter muito, e não está no fazer. A grande ênfase da Bíblia está no ser. Disse Deus para o diabo: viste lá o meu servo Jó, como ele é. Ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal, ele é íntegro. O Brasil não passa por uma crise social, nem econômica. A maior crise do Brasil não é social, não é econômica, não é política. A maior crise do Brasil é moral. Preste atenção. A maior crise do Brasil é moral. Crise de integridade, crise de caráter. O que é ética? A ética diz o seguinte: se não pode ser contado, não faça. Se não pode ser compartilhado, não faça. O grande problema, gente, é que há uma tendência natural de a gente dizer: governo corrupto, governo corrupto, governo corrupto, governo corrupto. Mas disse Leandro Carnal uma grande verdade: não existe um governo corrupto com um povo íntegro, e nem existe um povo corrupto com um governo íntegro. Ou seja, o governo é o resultado da escolha do povo. E se o povo elegeu um corrupto, é porque o povo é corrupto. Ainda somos um país onde crente consegue atestado médico falso para justificar uma falta na universidade, para justificar uma falta no trabalho.
Ainda somos um país onde crente compra CD pirata com hino. Faz sentido isso, gente? Ainda somos um país onde se compra bolsa pirata, relógio pirata, camiseta pirata, tênis pirata. Ainda somos um país em que as pessoas estacionam o carro na vaga do deficiente, não sendo deficiente. Estacionam o carro na vaga do idoso, não sendo idoso. Ainda somos um país onde pessoas pegam o troco a mais e chegam em casa, agradecem a Deus pela provisão. Isso é roubo. Ainda somos um país onde as pessoas baixam música sem pagar, programa para o computador sem pagar, usam fotografia sem pagar os direitos autorais. Tudo isso é corrupção. Tudo isso é corrupção. A minha pergunta para você, pai, para você, mãe: quando os teus filhos pensam em verdade, lembram de você? Pastor, um pai foi com o filho no restaurante e tinha uma plaquinha no restaurante: até 6 anos a criança não paga o almoço. Ele disse: vou ganhar um almoço para o meu filho. Chegou e a pessoa perguntou: quantos anos tem o menino? Aí o pai disse: 6 anos. O menino puxou assim a roupa do pai e disse: ô pai, eu fiz 8 anos a semana passada, pô. Quando os teus filhos pensam em ética, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em honestidade, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em verdade, lembram de você? Quando os teus filhos pensam em fidelidade, lembram de você? Eu tenho um amigo, ele é muito íntegro, ele é conhecido pela sua integridade, ele não negocia princípios e nem valores. Ele estava manobrando sua Hilux, bateu na lateral de um carro num estacionamento, não tinha ninguém por perto. Se ele fosse embora, talvez ninguém ficasse sabendo. Mas ele desceu, olhou, estragou bem o outro carro, afundou a lateral do outro carro. Sabe o que ele fez? Ele pegou um papel, escreveu o nome dele, escreveu o telefone dele e disse: amassei seu carro e quero consertar. O rapaz ligou para ele, ele disse: faça 4 orçamentos. O mais barato ficou R$3.800. Aí você me diz: eu não pagava, muito caro. Quanto custa o teu caráter? Quanto custa a tua honra? Quanto custa a tua moral? Quanto custa a tua integridade? Se você for na Índia e visitar o Museu de Gandhi, você vai encontrar uma frase na parede de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver na sua família. Seja a mudança que você quer ver na sua cidade. Seja a mudança que você quer ver no seu estado. Seja a mudança que você quer ver no Brasil. Por isso, eu não estaciono meu carro na vaga proibida para mim, porque eu quero ser a mudança. Na minha casa é proibido falar a mentira, porque eu quero ser a mudança. Eu evito comprar qualquer coisa pirata, porque eu quero ser a mudança. Eu procuro obedecer às leis de trânsito, porque eu quero ser a mudança. Eu não faço na rua o que não faria em casa, porque eu quero ser a mudança. Quantos aqui querem ser a mudança, por favor? É assim que vai acontecer uma revolução no Brasil. Nós vamos ser o sal da terra e não a terra da terra. Vamos ser a luz do mundo e não o mundo do mundo. Quantos podem dizer amém? Amém.
Em 5 minutos eu termino. Nas famílias saudáveis, elas praticam o princípio do perdão. Amados, se você me pergunta, Pastor Josué, dos 628 casais que já passaram pela sua clínica de restauração de casamentos, qual a maior dificuldade de todos eles? Eu diria, sem medo de errar, entender a teologia do perdão e praticá-la. Eu cheguei a uma conclusão, que a causa da maioria absoluta dos problemas de relacionamento está exatamente na falta de compreensão do que é perdão e na prática desta verdade bíblica. Por exemplo, perdoar não é esquecer, porque ninguém tem essa capacidade de autoamnésia, só Deus. Quando a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, isso é radical, isso é literal. Deus não lembra mais mesmo, só Deus tem essa capacidade de autoamnésia. Eu não. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, se perdoou, tem que se relacionar com a pessoa de forma como irmãos em Cristo. Depende. Se perdoa o pedófilo, mas não é possível conviver com o pedófilo. Se perdoa o assassino, mas não é possível conviver com o assassino. Se perdoa o ladrão, e ele não se converteu, não foi restaurado no seu caráter, então não é possível conviver com ele. Então perdoar não me coloca na obrigatoriedade de conviver com aquele que me ofendeu, se o que me ofendeu é alguém perigoso, é um psicopata, é um assassino, é um abusador, é um ladrão não convertido. Então, depende. Agora, quando a gente fala em perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o cunhado, a cunhada, perdoar um irmão, e é uma pessoa íntegra, apesar do desentendimento, é possível voltar à convivência, sim. Outros dizem, pastor, o perdão existe também para uma dívida que pode ser paga? Não. Uma dívida que pode ser paga não é uma questão de perdão, é uma questão legal, paga o que você deve. Vou exemplificar. Você amassa o meu carro e chega para mim e diz, pastor, amassei o teu carro, me perdoe. Querido, aqui não é uma questão de perdão. Arruma meu carro, troca a porta do meu carro, troca o paralama do meu carro, pinta meu carro. Aqui é uma questão, dá para você pagar, não dá? Dá. Então, não é uma questão de perdão, paga. Agora você atropela meu filho e ele perde a perna. Perna não tem preço. Aí, só o perdão. Moral não tem preço, aí só o perdão. Honra não tem preço, aí só o perdão. Aconselhando o marido,
E ele disse: a minha esposa me traiu com um rapaz que trabalha na mesma empresa que eu trabalho. Eu a perdoei, mas continuo com vontade de matá-lo lá na empresa onde eu trabalho. Olhem para cá. Aí não tem outra saída, porque honra não tem preço, moral não tem preço, dignidade não tem preço, só o perdão. O que você precisa entender sobre perdão é o seguinte: que perdoar é jogar o lixo emocional fora. Pergunto, quando você faz uma faxina, pega o lixo, coloca dentro daquele saco preto, leva para a lata, vem o lixeiro, o caminhão de lixo, leva esse lixo para o lixão, 15 dias depois você está fuçando o lixo, sim ou não? Você está lá, cadê meu lixo, cadê meu lixo, cadê meu lixo, eu preciso levar meu lixo para cá, sim ou não? Por quê? Porque lugar de lixo é no lixo. Ou seja, quando eu perdoo, eu não mexo mais nisso. Perdoar é não levantar mais a ofensa diante de Deus, de si mesmo e do outro. Quem um dia perdoou, jogou o lixo fora e nunca mais quer trazê-lo de volta. Agora olhem para cá, por favor. Não perdoar é aceitar andar algemado com o ofensor. Aí você vai de férias e leva com você o ofensor para estragar suas férias. Aí você vai para um jantar, você leva o ofensor com você para estragar o seu jantar. Aí você vai num passeio, você leva o ofensor com você para estragar o seu passeio. Ou seja, quem não perdoa não tem paz, porque se tornou um prisioneiro do seu próprio ressentimento, ódio e desejo de se vingar. Quem não perdoa, transforma o seu coração numa lata de lixo, num depósito de lixo que alimenta demônios. Paulo escreveu: eu perdoo para não ser vencido por Satanás. A parábola do filho pródigo tem 3 personagens. Tem o pai que diz: eu perdoo. Tem o filho mais novo que volta para pedir perdão. E tem um terceiro que fica para o lado de fora na hora em que a festa está acontecendo. E ele diz: eu não entro nessa festa por algumas razões. Eu não entro nessa festa porque ela não tem nada a ver comigo. Eu não entro nessa festa porque eu não perdoo meu irmão pelo que ele fez com meu pai. Eu não perdoo meu pai por ter perdoado meu irmão. E eu não perdoo todos que vieram na festa do perdão. E como eu não perdoo, eu vou ficar para o lado de fora. Qual é a diferença entre os 3? O pai que perdoou, patrocinou a festa, está na festa e tem festa dentro dele. O irmão que provocou a festa está na festa e a festa está dentro dele. E aquele que não perdoou estava para o lado de fora da festa, não tinha festa dentro dele, e quando o pai sai, o que ele fala é para estragar a festa do pai. Quem não perdoa, além de ficar para o lado de fora da festa patrocinada pela graça, quer estragar a festa de todo mundo. Olhe para cá, por favor. O diabo não quer ver o teu coração em festa. O diabo não quer ver o teu casamento em festa. O diabo não quer ver a tua família em festa. O diabo não quer ver a tua casa em festa. Mas nesta noite vai prevalecer o sangue de Jesus.
Nesta noite vai prevalecer a graça de Jesus. Nesta noite eu quero ser profeta. Ninguém vai ficar para o lado de fora da festa. Ninguém vai ficar para o lado de fora da festa. Você vai chacoalhar o ombro de 7 pessoas e vai dizer: o teu lugar é na festa que Deus está patrocinando pela graça. Do teu lugar é na festa que Deus está patrocinando pela graça. Do teu lugar é na festa que Deus está patrocinando pela graça. O teu lugar é na festa. O teu lugar é na festa que Deus está patrocinando pela graça.